Da estação via-se a praia e o mar. A água vinha de longe, muito azul e muito lisa, e aproximava-se, cada vez menos azul e menos lisa, até espadanar em pequenos caixões de espuma que morriam na areia. A praia estava deserta. Uma outra pessoa descia os degraus de cimento da esplanada para matar o tempo, dava uns passos na areia, voltava a subir os degraus, sentava-se a uma mesa como toda a gente. A aprendiza entregara os chapéus o mais depressa possível. Ficara com 20 minutos livres. E com um olho no relógio, o outro na esplanada, gozava aquele espetáculo dos guarda-sóis de tantas cores e das mesinhas brancas cheias de rapazes de pele queimada, raparigas bonitas de cabelos soltos e sem meias, estiraçados, fumando. Nunca estivera tão perto do mar. Pelo menos desse mar assim azul, dessa língua de areia que só conhecia dos cartazes de turismo, dessas pessoas despreocupadas, saudáveis, felizes, vestindo roupas caras, com a vontade com que ela usava a bata de trabalho, e eram tal qual as pessoas dos filmes que passavam ao pequeno cinema do seu bairro. Mas aquilo não era um filme, era verdade. Os cartazes não mentiam. Em janeiro estava uma temperatura de princípios de outono. Andava-se em cabelo. As raparigas não usavam meias. Janeiro e podia-se andar como no verão. Que diferente do seu bairro em Lisboa, das ruas que sempre conhecera, do prédio onde trabalhava em casa da Madame Yvonne, dos jardins da cidade. Agradecia a Deus a sua sorte. A madame escolhera para trazer os chapéus àquela freguesa que pagava o bastante para se permitir o luxo de receber as encomendas em casa, a 30 km de Lisboa. Podia ter escolhido outra. Acaso, sorte. Primeiro nem queria crer. Perguntara de olhos espantados. Eu? E a menina e a madame Yvonne, sem dar por nada. Sim, tu, despacha-te. Dava as suas ordens. Explicava. Tiras um bilhete de terceira só para lá. E ela só pensava, eu? É possível que seja eu? À volta, tiras de segunda, porque o comboio com terceira é muito tarde. Despacha-te, quero-te cá antes da noite. E agora ali estava, naquela estaçãozinha florida, colorida, cartazes, revistas, toldos, no meio daquela gente toda, à espera do comboio. Calor. Se não fosse o vestido de estar tão velho, despiria o casaco. Assim, desabotou-se apenas e tirou o cachecol que a Madame Yvonne lhe tinha dado. Um senhor muito alto e avermelhado, meses de praia, grandes hotéis, bem-estar, de cabelos cor da prata, escrupulosamente escanhoado, passeava na gare, para cá e para lá, a largas passadas lentas. Fumava cachimbo. Os sapatos de duas solas soavam tranquilamente no empedrado da gare, e o sol aberto prolongava-o numa sombra esguia nitidamente recortada. Do cachimbo soltava-se um perfume suave, adocicado, sem nada de comum com a fumarada áspera com que o irmão costumava empestar a cozinha quando acabavam de jantar. Guardar aquilo tudo na memória, a vastidão azulíssima do mar, o perfil remansoso das palmeiras entre os guarda-sóis de tantas cores, o fato caro, novíssimo, amplo, sem uma ruga, do homem que passeava na estação com o seu cachimbo. Tanta gente feliz! Afinal, os filmes da Diana Durban também eram verdade. Que espantaria se fechasse os olhos e, ao abri-los, tivesse ali na sua frente em carne e osso o próprio Tyrone Power. E pensar que ninguém ia acreditar quando contasse o que vira. Os ponteiros do relógio voavam. E se estivesse adiantado? Ou se andasse para trás? Se faltassem outra vez 20 minutos? Deixaria ali a caixa dos chapéus, atravessaria a esplanada, passaria mesmo ao pé daquela gente feliz, desceria os degraus de cimento, enterraria os seus pés, naquela areia. Como eles. De repente, irrupção barulhenta na estação. Uma rapariga e dois rapazes num estardalhaço alegre em que só ela reparava. Andavam como se estivessem em casa. Atiraram-se para um banco como se o banco fosse deles. Riam. Invejou-os.
invejava-os. Magros e altos, um era louro, outro moreno. E ela era loura, quase ruiva e esguia. Parecia a Ginger Rogers. Dir-se-ia que tinha empenho em parecer-se com a Ginger Rogers. Uma rapariga num banco, um rapaz louro de um lado, outro moreno do outro. Como num filme. Faltava só começarem a cantar. E, então, a rapariga erguer-se-ia num passo de dança. O moreno faria a mesma coisa. Logo a seguir, o outro. Das portas da estação sairiam muitas raparigas iguais à Ginger, do banco, e aos dois rapazes. Ao fundo, o mar. As pessoas da esplanada marcariam o ritmo com as colheres nos copos e nas chávenas. E a rapariga corou. Estava a rir sozinha. Um dos rapazes pusera a mão no ombro de Ginger Rogers. "Ei lá, pouca lambança, hein? Eu não sou a Kikinha." O outro exultou. "Boa piada, Belle. O Bug tem a mania de estender a pata." E o primeiro: "Estás muito honesta." E, amuado, começou a assobiar a morena vulcão. Não se cantava outra coisa em toda a parte. A aprendiza pôs-se a acompanhar entre dentes. "Você é gira, 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 tão gira. Você é uma divina tentação." Uma buzina rouca e prolongada. Num instante, o comboio estava ali, parado, na sua frente. Num instante, a gar ficou vazia. E, mal a aprendiza pôs o pé na plataforma da carruagem, o comboio deslocou. Tudo isto era tão rápido e fácil. Nunca andaram num comboio assim. Havia gente elegantemente vestida e gente em fato de banho. Ninguém reparava nos outros. Ninguém dava atenção nenhuma ao mundo extraordinário em que vivia. O Bug, a Ginger e o rapaz moreno atiraram-se para o primeiro banco. Como se fosse deles. Era tudo como se fosse deles. E a aprendiza, timidamente, escolhida, ocupando o menos espaço possível, sentou-se em frente. No meio das pessoas que vinham das outras estações, aquelas três já lhe pareciam conhecidas. Deu com os olhos de um senhor idoso, cheio, com muitos anéis na mão direita, a mão esquerda enluvada. Olhar distante, mas fixo. Não deveria sentar-se ali? Seria por causa da caixa? Por trás da Ginger, duas senhoras de cabelos quase brancos conversavam. Conversavam. Como a ilusão do cinema era perfeita. Tal qual como nas fitas. Falavam numa língua qualquer de que ela não percebia palavra. Pela janela passavam praias. Mais tolos e guarda-sóis vistosos, mais esplanadas. Mar. Outros tolos, outras esplanadas, velas brancas. Mar. Voavam. E ela voava também. Ginger traçara a perna e abanava ao ritmo da marcha do comboio, descoberta até ao canhão da meia transparente. A aprendiza sabia que havia meias caríssimas. Deviam ser aquelas. O rapaz louro, chamado Bug, e o rapaz moreno continuavam sentados de cada lado da Ginger. E cada braço da Ginger ia enfiado num dos braços deles. "Vocês não sabem da escandaleira do Betty?" disse ela muito alto. Falava tão alto que todos a podiam ouvir. Bem se ralava ela que a pudessem ouvir. "Qual escandaleira?" disse o louro. "A história da mãe?" "Qual mãe? Vocês não sabem do jornal?" "Ah!" o moreno enfadado. "Essa é velha. É o eco sobre as vitaminas?" "Pois é. Mas o que tu não sabes é que as meninas de que o Betty fala, com nomes e tudo, são as Teixeiras." "Que horror!" disse o Bug. O outro, já menos enfadado. "É boa. Então não são as Barros?" "Tens a certeza, Belle?" quis saber o Bug. "As Barros", disse Belle escarninhamente. "Então, a Lica, a Titó e a Zeca são as Barros, não?" "O quê? O tipo não pôs mesmo os nomes?" "As Barros", repetiu Belle, olhando de viés o rapaz que não se chamava Bug. E estendia o lábio inferior, vermelho,
brilhante, carnudo, muito liso, com uma frescura de fruto, onde passava às vezes a ponta da língua disfarçadamente para que ele estivesse sempre vermelho e brilhante. De novo, os olhos do senhor idoso. Meu Deus, teria de sair dali e continuar a viagem na plataforma? Seria por causa da caixa? Quando o comboio parou noutra estação, entraram senhoras, novas, bem vestidas, perfumadas, com chapéus enormes e extravagantes. A Madame Yvonne saberia fazer chapéus daqueles? Um cavalheiro, o que se chama um cavalheiro, tinha ficado na porta da carruagem com a mão no puxador para as deixar passar e só quando o comboio descolava saltou com agilidade. Muitos cumprimentos de todos os pontos da carruagem. O cavalheiro respondeu com gentileza para a direita e para a esquerda e foi sentar-se ao lado do senhor idoso, da mão enluvada. Era o Ferreira Viana. A aprendiza queria ver tudo, guardar aquilo tudo na memória. E começava a sentir a vaga tristeza que a tomava sempre no cinema quando percebia que o fim do filme se aproximava. O galã e a estrela beijar-se-iam longamente, como sempre. Toda a gente se levantava sem a deixar ver as últimas imagens, e era de novo a rua, de novo o quarto onde dormia com a mãe, o ateliê no dia seguinte, a Madame Yvonne, a agulha, o ferro de engomar até às 7 da tarde, quando não era às 8, ou, se Deus queria, às 8:30. Bug recomeçara a assobiar. Dentro de segundos, estava caído nos compassos requebrados da Morena Vulcão. Era contagioso. Ela começou logo outra vez a acompanhá-lo entre dentes. Você é gira, 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 tão gira. Você é uma divina tentação. Queria libertar-se daquilo, entregar-se ao ritmo do comboio, mas não podia. Ninguém podia. Viu os lábios de Ginger moverem-se na sua frente. Não havia dúvida. Também cantava para consigo. Você é boa, 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 tão boa. Você não é mulher, é um vulcão. E se todo o comboio começasse a cantar? Você é gira, 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 tão gira. Ginger cantava já a meia voz e Ferreira Viana pôs-se a marcar o compasso da música com o pé. Ia de perna traçada. E, com o pé que estava no ar, bico para cima, bico para baixo, batia ao compasso entusiasmado. Então Belle desatou a rir, porque conhecia a história completa da Morena Vulcão. Talvez toda a gente a conhecesse no comboio, exceto a aprendiza, já se sabe. Toda a gente sabia por aquelas praias fora que a morena diabolicamente tentadora que inspirara a música mais em voga naquele ano era a mulher do Ferreira Viana. Não do que ia ali sentado, mas do pai. Do pai Ferreira Viana, o conhecido industrial que casara aos 65 anos com uma brasileira de pouco mais de 20. Quando ele casara, tinha a vida postas. Dentro de meses o filho seria amante da madrasta, o que era aliás humano, e bem feito, porque a madrasta era 10 anos mais nova do que o enteado, e a palavra vulcão lhe assentava como uma luva. Depois, o entusiasmo arrefeceu. Umas danças, seguidas no casino, uns passeios a dois, em carros descapotável. Não se sabia mais nada. Mas um amigo do pai, outro velho industrial que passara 4 meses de férias integrais no grande hotel da praia, saíra-se com aqueles versos que os músicos do casino transformaram logo no samba que depressa conquistara Lisboa e o país. Por aquelas praias fora, toda a gente conhecia a história. Só os dois Ferreiras Vianas é que não. Ou faziam de conta, pois não podiam ignorar que ninguém falava da mulher do velho chamando-lhe Dinora, mas Morena Vulcão. Para Dinora, que glória! Divertia-a imenso conhecer as últimas histórias que corriam a seu respeito, ouvir cantar intencionalmente Morena Vulcão. Ela era mesmo vulcão. Pensar no champanhe, concorrer ao som daquela música contagiosa, nas pessoas que a tinham dançado e dançavam, na irritação silenciosa e muito digna do marido. Marido besta, marido bonzinho. Os olhos do senhor idoso não se afastavam da aprendiza. Um olhar fixo, insistente, cada vez menos distante. Risonho quase. Até que ela percebeu e puxou as saias para baixo.
o mais para baixo possível, envergonhada, corada, sem saber onde se meter. Meu Deus. Então também aquilo era verdade? Havia velhos que se interessavam por garotas tão desprezivelmente vestidas como ela? Passou os olhos pelo compartimento todo, fugindo, disfarçando, evitando encontrar outra vez aquele olhar incômodo e pegajoso. Alguém teria percebido? E pôs-se a olhar, com as orelhas em fogo, as duas senhoras que falavam ininterruptamente a tal língua de que não conseguia perceber a palavra. Bug não parara de assobiar a morena vulcão. Com vontade ou sem ela, toda a gente repetia mentalmente: você é boa, 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 tão boa. Você não é mulher, é um vulcão. À medida que o comboio se aproximava da cidade, o mundo mudava. Adeus praias, esplanadas, guarda-sóis de mil cores. Massas sombrias de grandes edifícios cresciam, tapavam o mar, trepavam pelo céu. Chaminés enfarruscadas. Barcações, montes de carvão e de lenha ao lado da linha. Barcaças negras, casas pardas, casas, casas, casas. E se a gente fosse lanchar a nau? Disse Bug. Bestial, exclamou o outro, com uma palavra no joelho da Belle. Está ok, vamos já nau. Mas Belle olhou-os de lado, passando a língua lentamente no lábio inferior. Vocês estão grossos ou quê? Então eu vou para a nau assim vestida? Pois é. A Belle não podia ir para a nau assim vestida. A nau era o suco da barbatana. Saculejar de cruzamentos de linhas, buzinar frenético nas passagens de nível. O comboio voava já dentro da cidade. O que a aprendiz havia agora, fugindo, era varinas de canastra à cabeça com os filhos ao colo. Homens de camisolões de gola alta carregando cestos e caixotes. Vultos encapotados de guardas fiscais de carabina ao ombro. Os passageiros começavam a abandonar os seus lugares. Como no cinema, não lhe deixariam ver bem as últimas imagens. E, quando o comboio parou suavemente, precipitaram-se todos para a gar. A aprendiza agarrou na sua caixa e saiu também. No momento, ficou tudo vazio. Toda a gente corria para os elétricos, enfiava pelos táxis que apareciam. E ela ficou um instante parada na escada da estação, com a caixa enfiada no braço. A debandada desordenada das pessoas com quem viajara pouco mais de meia hora tinha a mesma tristeza da palavra fim, que fazia acender as luzes do cinema. As pessoas desaparecerem, a vida de todos os dias regressar, a rua, o quarto onde dormia com a mãe, o ateliê, a agulha. Está bem, Madame Yvonne. Já lá vou, Madame Yvonne. O ferro até às 7 da tarde, quando não era às 8, ou, se Deus queria, às 8:30. Quereria pôr a caixa no chão, sentar-se num daqueles degraus e chorar. Mas não fez nada disso. Despacha-te! Quero tocar antes da noite! Encaminhou-se lentamente para a paragem do elétrico. Tudo tinha acabado. O senhor da mão enluvada já lá estava. Por mero acaso, com certeza. Mas ela nem o viu. Tinha os olhos nos automóveis que deslizavam para um e outro lado. Nas montras, nas companhias de navegação com miniaturas de belíssimos paquetes, cartazes de viagem e num cego, já longe, encostado à parede da estação, a tocar violino. O som do violino mal se ouvia, abafado pelo ruído do trânsito. Mas o homem não deixava de tocar, em pé, com o chapéu no chão, ao lado dele, voltado para cima, onde moedas caíam de onde em onde. Às vezes, dir-se-ia que esfregava o arco num violino sem cordas. Não se ouvia nada. Mas outras vezes, quando a brisa soprava daquele lado, soava na praça toda, tremulamente, uma música de dança que toda a gente conhecia. Era a Morena Vulcão.